Para ser lembrado é bom lembrar, para ser amado é só amar, para ser esquecido e esquecer é só preciso perdoar. Para ser recebido e passar bem é preciso amigo e querer bem. Para se ter estrada é bom sonhar, um sonho faz a gente caminhar. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Para dar risada é bom saber, todo mundo erra e vai crescer. Se for convidado pra amar, é preciso alimentar. Pra se ler mensagens, enviar, pra sorrir de graça, se entregar, é preciso história e muito mais, perdão, estrada e muita paz. Vamos lá! Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente, leva pra longe, pra bem longe, ou traz de longe. Boa noite, minha gente. A experiência da vida só é suportável aos que conduzem diariamente a liturgia do renascer. O renascimento nos mantém vivos. Todo santo dia, de alguma forma, nós precisamos entrar no ventre da vida, para sermos gerados num novo significado, ainda que tudo pareça permanecer igual. A dinâmica da vida, quando bem vivida, nos mantém vivos. Entrar na dinâmica dela, aprender com ela e renascer. O tempo do Natal é um tempo litúrgico que nos relembra a experiência do renascimento. Quando nós olhamos para Jesus menino, nós naturalmente pensamos na oportunidade que nós temos de voltar ao ventre da vida, reencontrar o significado dela e renascer. Porque a vida nos cansa, né? A rotina nos cansa, ela nos desgasta. Às vezes os nossos relacionamentos são desgastantes, são cansativos. Eu até costumo dizer que o amor só é possível a quem reinventa todo santo dia a experiência de amar, que é justamente dar ao amor a oportunidade de renascer. A gente descobrir no outro um motivo para a gente voltar ao ventre, recomeçar como se aquele fosse o primeiro dia. E são as liturgias que nós criamos que vão dando qualidade à nossa vida. Por isso que um dos grandes problemas da contemporaneidade é justamente a pressa que retirou de nós a capacidade de criar a liturgia do dia a dia. Pode observar, nós temos pouca liturgia no dia a dia. Liturgia é uma palavra bonita, né?
que dentro do contexto teológico significa a passagem de Deus entre nós nos salvando. O que é litúrgico? É aquilo que nós identificamos como uma ponte por onde Deus passa, chega até nós e nos salva com aquilo que nós estamos vivendo. Então, a liturgia da confissão, Deus passa por meio do sacerdote, por meio da autoridade que foi confiada a ele, passa por nós, passa por aquele que está se confessando, porque recruta o arrependimento, e concede a ele a graça de uma nova experiência de vida. Não é sem motivo que após uma boa confissão, a gente tem uma sensação de que estamos novos de novo. Não é assim que funciona? A liturgia da Eucaristia é a mesma coisa. Nós celebramos e todo o rito litúrgico é uma oportunidade que Deus tem de passar por aqueles significados, por aqueles sinais, pela palavra, pelo pão, pelo vinho, pela confraternização, pela comunhão que nós estabelecemos entre nós. Tudo dentro da celebração eucarística é uma passagem de Deus nos salvando. Nos salvando de quê? Daquilo que em nós muitas vezes é pesado, difícil e por vezes insuportável. Como nós vivemos com muita pressa, a gente acaba perdendo a liturgia do dia a dia, que antigamente a gente tinha com mais facilidade. A gente sentava à mesa, a gente não tinha o nosso celular retirando a nossa atenção, a gente ficava com o outro de verdade, a gente conversava, a gente matava a fome do corpo, mas também a fome do espírito, da alma. E era uma liturgia que nos salvava muito. Às vezes nós saímos de casa para fazer isso, para encontrar um amigo que a gente ama, para encontrar uma pessoa que nos agrega. Hoje, a gente se sente muito felizes, porque vocês saíram de casa para viver esta liturgia com a gente. Um programa de Natal que não tem outro objetivo senão preparar o coração para o grande acontecimento que é o nascimento de Jesus. Então hoje aqui, a nossa música, a nossa palavra, a nossa conversa, a presença de vocês, tudo isso que a Canção Nova preparou, são elementos litúrgicos para que Deus tenha mais uma vez a oportunidade de passar entre nós e nos salvando. Nos salvando de quê? São diversas formas de salvação aqui. E são diversas formas de salvação daqueles que nos assistem em casa. Porque Deus nos salva naquilo que nós precisamos. E pode ser que a minha necessidade seja diferente da Ziza, seja diferente do Maninho, seja diferente de você, da sua. O importante é que nós estamos iniciando aqui um momento litúrgico de encontro, por onde Deus vai passar e nos salvar, preparando o nosso coração para a gente viver bem a celebração do Natal. Sejam bem-vindos. Diga a quem está com você, seja bem-vindo a este momento litúrgico. Você que está em casa, diga também a quem está com você na sala. Vamos viver a liturgia deste momento que Deus está nos permitindo construir juntos. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente... Canta bonito. Silêncio. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente... Um amigo leva... Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver,
faz a gente renascer. Estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Que saudade de falar isso. E hoje muito... Volta, vamos voltar? Eu também acho que já passou da hora de voltar. Mas hoje o nosso programa Direção Espiritual é especial, porque não é um encontro de amigos. Maninho sofreu para chegar aqui hoje, né, Maninho? Eu fui o motivo desse atraso imenso do início. Mas chegou, do né, evento. gente? Chegou. Eu só pensava assim, eu sou o motivo disso tudo, desse povo todo sentado esperando aí. Garanto que todo mundo esperou com prazer. Tá bem, tá bem. Eu estava feliz que eu ia chegar. Quando eu notei que a coisa ia se configurar, e vocês não têm ideia do que foi. Assim, eu saí 8 horas da minha casa, tive voo cancelado. A gente está passando por uma fase complicada no Rio Grande do Sul, do ponto de vista meteorológico, né? Com muitas enxurradas, gente sofrendo pra caramba agora no caminho até Porto Alegre. Eu vi casas e tal pela janela, assim, com muita água, sabe? Esse povo deve estar sofrendo um monte. E eu fiquei imaginando, assim, será que a gente vai conseguir juntos fazer alguma oração para que esse povo tenha um Natal melhor, né? Eu vinha pensando isso, assim. E meu coração se alegrou quando eu vi que realmente eu ia chegar, sabe? Atrasado e tal, causando problemas para vocês, mas eu sei que São Paulo é complicado até sair daqui depois, né? O povo sai mais tarde, é complicado. Mas foi bom, tinha muito trânsito em São Paulo também hoje. Bastante gente chegou, né? Em razão do meu atraso. Quer me fazer sentir melhor, né? Que na verdade tudo na vida é espera, não é verdade? Algumas esperas valem a pena, outras não. Algumas nos angustiam, outras nos alegram. E não é sem motivo que a festa do Natal ela é antecedida por um tempo chamado Advento, que quer dizer aquele que há de vir. É um tempo de preparo para aquele que vai chegar. E preparar o coração, dentro da proposta cristã, é intensificar a nossa conversão, né? A gente pensar nas esperas que nos amadurecem. Porque eu sempre penso, entre o defeito e a virtude, existe um longo caminho a ser feito. Hoje, por exemplo, digamos que eu tenha vivido o açoite de um defeito. Eu tenho os meus defeitos e de repente eles prevalecem. Eu preciso, e às vezes eu sofro muito com os meus defeitos. Mas como eu tenho uma perspectiva cristã, que se chama conversão, eu sempre olho para o meu defeito como com uma esperança. Eu vou transformar isso numa virtude. Né? Não é assim que os santos se tornam santos? Não tem nenhum santo sem pecado, não. Né? Nenhum. Todos são pecadores, assim, foram pecadores profissionais, né? Senhor, treinados, profissionais. Gostei da expressão, não pecador é? profissional. Pecador profissional. Ninguém consegue fazer um caminho de esperança se não tem essa amarga sensação de uma ferida aberta ou de uma cicatriz que precisa ser superada, né? E esse caminho de melhora é incrível, ele é de todo dia, quase toda hora. Toda hora a gente se dá conta de que a gente é sombra, de que a gente tem um lugar que não é bom ainda, que não é eu não sou quem eu devia ser ainda. Deus me vê pronta. Ele me planta a esperança, sabendo para onde está me impulsionando, para onde está me empurrando, mas nem sempre eu vejo. Então, muitas vezes o tatear da vida virtuosa é sofrido, né? E a gente busca esperança na fé. Eu acho que sem a fé é muito complicado ter esperança, porque a gente fica esperando a esperança como um sentimento. Não. E muitas vezes a esperança vem depois da decisão. É um sopro, né? Uma força, mas é depois de decidir por ela. E decidir às vezes é difícil. A gente fica pensando um monte de coisa difícil, ruim sobre nós mesmos.
E hoje mesmo, né, o Maninho, não, eu não quero atrapalhar, não quero atrapalhar. E eu disse para ele assim, você é um difícil maravilhoso. Quem não é aqui não é um difícil maravilhoso? A gente é essa mescla, né, de um temperamento difícil. Quem aqui é uma pessoa fácil? Não existe. Quem é fácil é Falciane. É Gorete. Você sabe não que é, gente, não você é? falou uma coisa muito interessante. Às vezes, na direção espiritual, assim, de ouvir as pessoas, às vezes a pessoa tem a compreensão equivocada de que ela perdeu a fé em Deus. Não. A fé em Deus continua exatamente do mesmo jeito. Ela perdeu foi a esperança nela. Exatamente. A fé em si mesmo, né? E como a esperança em si, quando conjugada com a fé em Deus, é um motor maravilhoso para a transformação humana, né? A gente identifica que às vezes o povo está desesperançoso porque se habituou a olhar demais para os fracassos, se acostumou com os defeitos, ou espera uma cristalizou, perfeição, né? Na psicologia a gente chama isso de cristalização, que é quando uma pessoa se recusa a mexer naquele defeito que tem. Eu já sou assim e não mudo. Essa pessoa já morreu. Porque do ponto de vista existencial, a gente só é vivo enquanto vive a dinâmica da transformação. Eu nunca quero dizer para mim que eu não tenho jeito. Eu sempre vou acreditar que eu tenho jeito. Porque eu quero manter viva a esperança. E às vezes a gente pensa que a pessoa perdeu a fé em Deus, mas não. Ela perdeu a esperança nela. E esperança envolve todos os âmbitos da vida, né, Maninho? Inclusive você como médico, quando você faz uma cirurgia em alguém, nossa, vai ter um fé, período, né? para se recuperar. Não adianta querer adiantar. A pessoa terá que viver o passo a passo da recuperação, não é verdade? Eu costumo dizer assim, essa desesperança que tu comentaste ali, ela mata, né? Ela adoece o corpo, não só a cabeça da gente, né? A gente teve um caso que me passou a cabeça agora de um paciente nosso, e ele teve que sofrer uma amputação por uma alteração vascular. E se recuperou muito bem até o momento em que ele enxergou que não tinha mais a perna. E enquanto ele não enxergava, tudo estava certo. No primeiro, segundo dia ele se recusava a enxergar. No momento que ele perdeu a esperança na fantasia de ainda estar inteiro, né? Ele perdeu essa esperança e adoeceu e não saiu do hospital, não conseguiu sair do hospital. Então, o impacto que essa desesperança causa no corpo da gente, além das consequências, claro, mentais, psicológicas e espirituais que a gente tem, né? Isso adoece, essa desesperança adoece o corpo, né? Quando a pessoa deixa de acreditar na própria cura ou na própria saúde, né? Ela passa a viver como um doente, né? Às vezes transitando de consultório em consultório, às vezes de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra, porque não há uma esperança de cura, né? Cura não só do corpo, como da alma também, né? Você vê muito isso também nos processos terapêuticos que você acompanha, muito, né? A coisa mais difícil, eu imagino, e percebo no dia a dia, assim, nos trabalhos, no travessia, nos cursos, não é a pessoa confiar em Deus, né? Ela se dá o direito de melhorar, ela se dá o direito, se dá uma chance nova, se dá um momento novo, se dá um passo novo. E porque ela se diz o que ninguém diz a ela, tudo de ruim, antes de qualquer pessoa, né? Então, quando a gente se diz o tempo todo coisas ruins, é uma escolha pela morte. É uma escolha de morte. E quando a gente se decide por melhorar, uma escolha pela vida. Se não, olha que isso aqui está muito difícil, mas tem saída. Eu tenho jeito. Eu posso ser muito, já fui muito difícil, não é, gente? Bem difícil. Já fui muito difícil, muito teimosa, muito durona. A vida me fez de casca grossa, né? A vida foi muito sofrida, né? E por muitas vezes eu pensava que eu era só a minha casca grossa, só a minha cicatriz. Eu não me permitia conhecer doçura dentro de mim, conhecer ternura, conhecer a feminilidade que me habita, conhecer a menina Ziza, criança, a amiga do menino Jesus, sabe, no Natal? Sei. E acho que quando eu começo a me dar esse direito, é uma escolha por uma fragilidade consciente. Assim, olha, por mais que eu não escolha a minha fragilidade ou a minha perna amputada, né, na vida,
Eu sou essa pessoa, frágil mesmo, limitada mesmo, cheia de defeitos, cheia mas ao mesmo tempo eu tenho muitas virtudes. Eu sou capaz de amar, eu estou viva. Eu tenho gente que me olha com amor. Tem um monte de gente que não me olha com amor? Tem. Né, gente? Todo mundo. Faz parte, né? Mas eu tenho gente que me olha com amor? Tenho. E é isso. Talvez, quando eu me lembro daquela passagem de Jesus com a Madalena, né, com a pecadora, e ele escrevendo no chão, eu imagino que ele tenha escrito assim: você tem jeito, criatura, sabe assim? É interessante esta passagem que você cita, porque é muito enigmático o que Jesus escreveu ali no chão. Mas eu tenho uma sensação de que era um tempo que ele precisava para que a própria multidão chegasse à conclusão da incoerência que estava cometendo. Aquela espera árdua, né? Sabe aquilo, quando você vem, grita e você não fala nada? Você só espera que a pessoa entre em si e perceba o lugar dela. É muito interessante, porque ali naquele momento, ao escrever aquela frase enigmática no chão, ele proporciona àquelas pessoas um tempo de espera, que é um tempo de nós estamos exigindo desta mulher que está diante de nós aquilo que às vezes nós não exigimos de nós mesmos. A gente não se dá tempo, né? Porque aquela cena, ela condensa muita incoerência. Aquela mulher só era prostituta porque naquela cidade existiam os que se prostituem com ela. A prostituição não é uma realidade solitária. Eu preciso de alguém para viver a prostituição comigo. E é claro que numa cidade pequena como aquela, e a multidão estava toda nas ruas, toda naquela praça, naquele momento do apedrejamento, é certo que muitos homens e mulheres que estavam ali, prestes a apedrejar a mulher, também já estiveram com ela na cama. Imagina o olhar dela, né? Conhecia todos. Mas o que eu acho bonito nessa passagem também, eu acho que é uma das que mais me comove. Não, acho que a que mais me comove é a samaritana. O encontro de Jesus com a samaritana rende muitas conversas. Mas uma coisa que eu acho bonito do encontro de Jesus com a pecadora pública é que de alguma forma ele faz uma pergunta silenciosa que não vem pela palavra. É pelo gesto. Né? O que você espera de você? É a pergunta mais difícil de ser respondida. Se hoje Jesus estivesse diante de você e fizesse esta pergunta: o que você ainda espera de você? O que você ainda não alcançou de si? Que quando aquela mulher está na condenação pública, ela de alguma forma está apresentando o único resultado da vida que ela conseguiu. E aquele resultado que ela havia conseguido era motivo de condenação, porque ela se encaixava perfeitamente dentro dos motivos que a lei permitia o apedrejamento. Mas será que existia alguma coisa dela que poderia ser salvo? Isso que eu fico pensando. Eu me lembro, tem uma experiência que o Mário uma vez viveu. Ele era ainda estudante e ele me contou isso e eu nunca mais me esqueci. De uma paciente muito difícil que vocês tinham no pronto-socorro em Porto Alegre, que estava sempre brava, sempre irritada, e toda vez que vocês se aproximavam e tentavam fazer alguma coisa, ela tratava vocês com muita agressividade. E eu me lembro que, não sei exatamente em que circunstância você conseguiu arrancar dela. De repente ela disse tudo que ela pensava dela, e você só disse: mas tu te achas tão ruim assim? Lembra dessa história? Eu nunca mais me esqueci disso. E às vezes é isso. Às vezes o nosso estado existencial é de um resultado de muita condenação. E não tem uma mudança do pensamento, né? A gente não se oferece vida, né? Às vezes a gente tem a ilusão de que quem nos condena são os outros. Não. A pior condenação que nós podemos enfrentar na vida
é aquela que silenciosamente nós nos oferecemos diariamente. Esta sim pode me impossibilitar de viver. A condenação que a Aziza me oferece, claro, se ela é uma pessoa importante dentro da minha ambiência afetiva, é claro que a palavra dela vai pesar. Vou ficar chateado, mas daqui uns dias eu me reencontro e vou saber diferenciar. O que a Aziza pensa de mim não é exatamente quem eu sou. Ela tem o direito de me condenar. Agora, quando a condenação dela encontra a minha autocondenação, a minha autoflagelação, fica muito difícil viver. É um estrago, né? É um estrago. Por isso que a gente precisa ter muita força para discernir bem quem a gente ouve. E quando a gente ouve a gente mesmo da maneira mais justa, né? A gente se olha com injustiça também. E a fragilidade, assim, ela expõe muito essa autocrítica, né? A pessoa está ferida, assim, parece que ela quer colocar para fora tudo que de ruim ela tem, que ela já experimentou. Uhum. Exatamente. E é por isso que é tão desastroso quando um religioso, um padre, um pastor, uma freira, um leigo consagrado, ou você mesmo, com a autoridade emocional que você tem na vida de alguém, você condena alguém em nome de Deus. Isso é de uma crueldade, porque o anúncio da boa nova, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando você vai anunciar o evangelho? Não é ensinar os mandamentos da igreja, as regras morais, não. É você dizer àquela pessoa que Deus a ama. Nós queremos ensinar a regra sem antes ter ensinado o amor. Ninguém vai obedecer sem antes se sentir amado. É o que Kant dizia: eu só serei livre quando eu for capaz de escolher fazer o que eu não quero. Isso requer um nível de liberdade interior tão elevado, mas tão elevado. A mesma coisa, eu só serei capaz de observar alguma conduta religiosa moral se eu já tiver feito uma experiência de amor com Deus. É por isso que quando eu vejo que há um discurso de muita condenação, quando fala-se muito do inferno, é um perigo. Porque de fato nós podemos estar gerando o inferno daquela pessoa, pelo tanto que nós negamos a ela o discurso da misericórdia e da reconciliação. Que é o único discurso que nos cabe, minha gente, é o único que nos salva de verdade. Eu preciso me sentir amado por Deus, eu preciso transformar o amor de Deus em mim, amor próprio, que é por onde Ele se manifesta. Quando eu sei que Deus me ama, eu passo a me amar também. E isso faz uma diferença enorme na minha vida. Porque quando eu me amo, eu me blindo naturalmente. Você tem menos poder de me destruir quando eu me amo. Pode observar. O momento que você mais ficou fragilizada, fragilizado, isca fácil para aquilo que é diabólico, foi quando você deixou de se amar. Estou errado? Quando você deixa de se amar, o diabo faz festa na sua vida. Por isso que o evangelho, o querigma, o anúncio querigmático é todo dia. Você pode ter 30 anos de caminhada dentro da igreja. Todo santo dia, a primeira coisa que você precisa saber quando acorda é: Deus me ama, Deus me elegeu, Deus me escolheu, e Ele quer que eu viva a dinâmica da conversão, que é a dinâmica da salvação. É importante que a gente saiba que Deus me ama quando eu não estou me sentindo bem sobre mim mesmo também. Sim. Deus me ama bem acima dos meus sentimentos. Os meus sentimentos, nem sempre eles são verdade, né? Então, em dias que eu não estou me sentindo bem, Deus me ama menos. Não. Não é um problema superior este, é um problema inferior este. É um problema nosso, da gente dar tempo para o afeto também sobre a gente mesmo, amadurecer mais, né? Ter misericórdia com a gente, não é só ser condescendente, né? Então, eu tenho que me amar mais, então eu posso fazer um monte de besteira, porque Deus me ama mesmo, né? Não é bem assim. Não, né? É assim não. Não é bem assim, porque esse amor me torna muito mais digna e responsável pela minha vida. Te compromete, né? É. Canta. Quando eu sei que você me ama,
e eu quero corresponder ao seu amor, eu vou fazer de tudo para ser fiel a você. Isso é melhor, né? Isso é melhor. Então, qual Não é é a desculpa, conversão, né? que nós precisamos no povo? É a conversão do medo? Não. É da Eu responsabilidade. obedeço porque né? tem medo de Deus? Não. Eu obedeço porque amo a Deus. Perfeito. Perfeito. Eu identifiquei o amor dele na minha vida. Eu sei que eu sou uma belezinha para ele, apesar dos meus defeitos. Eu falo isso todo dia. Padre Fábio, você é uma belezinha diante de Deus. Pode não ser diante dos outros. Diante de Deus, né, pessoal? É. Eu sou otimista. Isso para mim sempre foi uma perspectiva muito válida, sabe por quê? Eu nunca entrei pela porta da frente. É verdade. Você sabe, você conhece a minha história. Se algum lugar me foi concedido à mesa, não foi porque eu mereci, foi porque eu insisti. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui o padre, nossa, como ele é maravilhoso. Não. Eu sempre fui aquele que me exprimi para passar. Então um dia eu descobri que o meu ministério era justamente para pessoas como eu, que não se sentiam dignas de participar, que não eram convidadas ao banquete. E aí a gente vai insistindo, a gente vai entrando pelas beiradas. É igual a historinha linda, né? Do homem que não sabia rezar, ele só parava diante do altar todo dia e dizia: oi Senhor, meu nome é Zé, e ia embora. Todo santo dia ele parava: oi Senhor, meu nome é Zé, vou embora. Era só o que ele falava. E diz que no dia que ele morreu também um velhote que passava dia e noite orando ali diante do mesmo lugar que ele passava. E diz que quando esse velhote chegou, São Pedro não reconheceu o que rezava todo dia lá, longas horas. Aí de repente o Zé estava lá no fundo. Aí disse: ô Zé, vem cá. Ô Zé. É isso, gente. Quando a gente insiste, quando a gente não desiste, quando a gente não se adapta aos nossos defeitos, quando a gente tem em vista o amor de Deus na nossa vida, tenha certeza, você será chamada pelo nome lá no finalzinho da fila. Você lembra daquele evangelho que Jesus diz que quem está sentado na frente tomou o lugar errado? Que geralmente ele quer mandar entrar e sentar à frente os que estão lá no último lugar? Esta é a lógica do evangelho. Quiseram mudar, transformar o evangelho numa outra coisa, num discurso de privilegiados. Não se esqueça, o nosso Deus é marginal, nasceu na marginalidade, não tinha onde nascer. Se você for a Belém, não se entusiasme com a beleza das igrejas, que aquilo ainda não é o cristianismo de Jesus. O cristianismo de Jesus são as grutas escuras. Lá é o cristianismo de Jesus. Se hoje nós temos a oportunidade de ter belíssimas catedrais, belíssimas obras de arte inspiradas no sagrado, tudo bem, mas não se engane. O cristianismo é a religião dos marginalizados. Não foi sem motivo que Jesus disse que nós somos o resto de Israel, o restinho que sobrou, os que não foram convidados. Nós somos a agulha que foi perdida no palheiro. Nós somos a ovelha, a única que se desgarrou do rebanho. E todas as parábolas que expressam a misericórdia de Deus, sempre indo buscar quem está perdido. Então, se você se sente perdida, perdido, se você se sente o último da história, é com você mesmo que nós queremos falar hoje. O Natal é para você. É para você celebrar a oportunidade de nascer de novo, porque Deus tem preferência por aqueles que estão no último lugar.